A próxima questão. Num sistema, encontram-se as espécies PCl5, PCl3 e Cl2 em equilíbrio. Aí colocou aqui, ó. O que ocorrerá com a concentração do PCl5 se a temperatura do sistema for aumentada sem variar a pressão? Quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica. Endotérmica é a reação que absorve. Por que, quando eu aumento a temperatura, ela se desloca no sentido da reação endotérmica? Porque a endotérmica, ela absorve a temperatura. Então, como tem um fator externo aumentando a temperatura da reação, ela quer se proteger. Então, ela diz, como é que eu me protejo dessa alta temperatura que está ocorrendo? Vou para o meu sentido da endotérmica, porque no meu sentido da endotérmica, eu preciso dessa temperatura, então eu vou utilizar ela. Tá certo? Então, um aumento de temperatura desloca a reação no sentido da endotérmica. Ok? Uma diminuição de temperatura, lógico, se desloca no sentido da reação exotérmica. Então, se a reação química está lá, aí a temperatura diminui, vai ficando frio, o que é que ela faz? Ela favorece o sentido dela exotérmica para liberar temperatura e ir aquecendo aquele meio, ok? Um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, ok? Então, olha só, essa reação aí no gráfico, acompanha aí na telinha, tá vendo aí, ó? O ΔH é maior que zero. Se o ΔH é maior que zero, significa que essa reação, nesse sentido, ela é endotérmica. Se o ΔH fosse negativo, ela seria exo. Então, ele disse, o que ocorrerá com a concentração do PCl5 se a temperatura do sistema for aumentada? Se a temperatura do sistema for aumentada, nós acabamos de dizer que o equilíbrio se desloca no sentido da endotérmica. E essa reação é endotérmica. Então, significa que o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Ou seja, vai formar PCl3 e Cl2. Então, vai diminuir a concentração de PCl5. Então, olha aí a solução. Como o ΔH é positivo, a reação direta é endotérmica. Assim, o aumento da temperatura, adição de calor, desloca o equilíbrio para a direita. Então, ó, se desloca o equilíbrio para a direita, o equilíbrio vem para cá, vai formar mais PCl3 e Cl2. Então, se ele perguntasse, o que é que vai acontecer com PCl3? Aumenta. O que é que vai acontecer com Cl2? Aumenta. O que é que vai acontecer com PCl5? Diminui, porque o equilíbrio vai para a direita, ok? Então, vestibulando, você não pode esquecer, vai para cá, você não pode esquecer essa parte, que um aumento de temperatura desloca o sentido na reação endotérmica. Como essa reação, o ΔH era positivo, então ela era endotérmica, então ela vai deslocar o equilíbrio para os produtos. Como o PL5 estava no reagente, vai diminuir PCl5, ok? Porque o ΔH era positivo. Se o ΔH fosse negativo, seria o contrário. Ela iria no sentido ao aumento de temperatura, iria formar mais o reagente. Mas como o ΔH nessa questão era positivo, mostrando que a reação era endotérmica, um aumento de temperatura vai no sentido da endotérmica, vai formar produto. Então, o que é que acontece com o PCl5, que era reagente? Vai diminuir.